Olá, bem-vindos ao Digital Backstage, o nosso novo podcast que vai falar de transformação digital, do backstage da transformação digital, com convidados que vão dividir com a gente muita experiência e insights sobre um tema que tem ganhado bastante repercussão nas empresas. Eu sou Eduardo Terra, sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, sou palestrante, sou conselheiro de empresas e vou me apresentar ao longo dos nossos episódios aqui com vocês. E aqui comigo... Olá, eu sou a Andréia Dietrich, estou aqui com o Edu para a gente falar sobre o que é ruído e o que é informação nessa tal transformação digital. Eu também venho de varejo, mas venho também com background de aceleração em startups, ajudo consultivamente aí as organizações nesse seu processo de transformação e animados aqui para o nosso novo projeto juntos, né, Edu? Pois é, isso aí, Didi. Então, muito animados, o Digital Backstage vai ao ar a cada 15 dias, sempre com um convidado super especial, tentando trazer para vocês histórias bacanas de transformação digital no seu backstage como a Didi colocou os seus ruídos. E hoje, o nosso primeiro episódio, um convidado muito especial, um grande amigo, Daniel K., que a gente chama de Daniel K., que depois ele vai falar do sobrenome dele, que é difícil de pronunciar, né, Dani? Dá pra passar Spotify só falando disso. Dá, pois é. E muito feliz de você estar aqui. Eu tenho a honra de ser conselheiro do Boticário já há quase 3 anos e acompanho a trajetória do Dani e do que o Boticário e o Daniel, que tem liderado. O Daniel é vice-presidente de tecnologia e agora de pessoas, né? Então, 2 áreas super importantes. E, aliás, nós vamos falar um pouquinho disso, dessa combinação, né? Tecnologia com gente. E uma agenda incrível e que a gente vai poder falar aqui, né, Gigi? É isso aí. Bom, a gente queria conhecer um pouco mais do Daniel K. Então, quem tá por trás, backstage do Daniel K? Difícil começar. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Edu, Didi. Muito legal estar aqui mesmo. Primeiro episódio de vocês. Tô nervoso aqui. Não. Tomara que faça sucesso, senão vou ser parte do culpado aqui. Vai ser já. Mas acho que não, vocês têm um repertório super legal, tô muito orgulhoso de ter sido convidado mesmo. O Edu tem mais proximidade ainda, que tá sempre ali perto da gente no conselho, muito bom poder trocar. E fico bem feliz de falar dos ruídos, eu acho que é muito legal, a gente fala muito em geral das coisas boas e dos sucessos, das histórias. E eu sempre olho para aqueles cases e falo, tá, mas não foi tão fácil assim, né? Não. Ou não tá tão fácil quanto parece. Então eu acho muito legal trazer a verdade, a história por trás que ninguém comenta tanto e que vai ajudar muita gente que vai passando por isso, né? A gente pode acelerar aprendizados. Então, fico feliz. Eu sou um pouco ruidoso também, então esse é meu backstage, talvez. Eu causo um pouquinho. Boa. E a gente começou falando aqui até antes de começar que você veio do jornalismo, que você acabou nunca praticando, mas tecnologia e agora pegando pessoas. E conta um pouco dessa história, assim, em resumo, como você foi do jornalismo para virar vice-presidente de inovação, de tecnologia. Tudo começou em Curitiba, né? Então eu brinco que é um pouco fake news, que eu sou formado em jornalismo e eu tenho muito orgulho de ter feito essa faculdade, mas eu nunca fui jornalista de profissão. Mas eu nasci em Curitiba, eu sou de Curitiba também, a cidade do Grupo Boticário. E minha carreira foi longa, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Eu não vou falar tudo aqui, senão a gente vai passar o tempo todo falando disso, mas eu comecei a trabalhar com tecnologia, com internet em 94, quando foi o primeiro ano da internet no Brasil, internet comercial no Brasil, né? Até então ela estava só nas faculdades e eu achei que eu já brincava com isso em casa, tinha uma BBS, não sei se vocês sabem, essa galera que escuta aí sabe o que é uma BBS, mas eu tinha uma BBS em casa, meu pai tinha 3 linhas telefônicas. Eu não sei, eu não tinha Você não sabe o que é uma BBS? Gente, viu? Eu sou da nova geração. Isso aí, Gigi. BBS, tipo, era uma rede de pessoas que se conectavam por linhas telefônicas. Nossa, não. De escadas e trocavam Alexander arquivos. Mandic. Alexander Mandic, aqui em São Paulo, Então, eu me inspirava muito no que a Mandic fazia aqui em São Paulo. Eu tinha a minha em Curitiba, com 3 linhas. Meus amigos ligavam, a gente ficava trocando e colocavam novas linhas. E a gente trocava arquivo, chat. Era uma espécie de internet não conectada com o mundo todo. Mas eu comecei a fazer páginas por causa disso. Entrei em jornalismo por isso, porque eu naquela época não tinha essa profundidade que a internet e que toda a tecnologia tem hoje. Então,
quem fazia a página fazia também o texto, fazia também a foto, fazia também o tratamento da foto. Eu pensei, putz, deixa eu ser mais completo, né? E gosto até hoje da comunicação, da escrita. Mas, na verdade, foi uma escolha errada. Hoje eu sei, aprendi muito, mas aprendi também que eu precisava fazer outras coisas. Então, fiz isso. E logo na faculdade foi meu primeiro contato com o Boticário. Fui estagiário, na época, na marca Boticário, onde fiquei por 2 anos. Trabalhei na área internacional, trabalhei no próprio RH também, na comunicação interna. Você trabalhou no RH e tá voltando agora. Tô voltando pro RH agora, bem diferente. E saí do Boticário e voltei em 2008. Aí sim, minha carreira já mais executiva. Fui consultor antes do Boticário e cuidei de outros negócios. E resumindo brevemente, fui diretor da operação portuguesa. Depois eu fui diretor internacional. Fui diretor de Eudora, diretor de tecnologia e agora... Essa é uma história interessante, né, Dani? Que eu conheço bem de perto. O Daniel era aquele diretor de negócios que criticava a tecnologia no bom sentido, mas de forma construtiva, né? O famoso ruído. O ruído. Falou, pô, mas como é que vocês não resolvem isso? Como é que vocês não trazem solução? Um belo dia, o que fizeram? Então toma, que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Mais ou menos isso. Foi tipo, Olha você só. quer, mas você quer não dizer não, né? Você precisa vir fazer. Eu lembro, foi bem assim, eu era um ruidoso mesmo. Sempre fui bastante questionador, bastante inquieto, mas eu acho que nessa época, agora olhando pra trás, eu aprendi que eu fazia mais ruído do que precisava até. Então eu tava lá em Eudora, a gente tava acelerando muito, o negócio crescendo bastante, e dependia muito da tecnologia, porque a gente conseguiu achar um lugar onde a gente atendia nossas revendedoras através de soluções digitais muito legais. Só que sempre tinha uma barreira. O app caía, não conseguia colocar coisas tão rápido quanto a gente queria. Tinha problema de integração, de informação, uma série de coisas. E aí eu comecei a falar, putz, a TI não funciona, o projeto não vai para frente, vai lá, briga com um, briga com outro, leva para Comex, né? Faz o que faz normalmente no mundo corporativo. E depois de um tempo, realmente tinha muita coisa para melhorar, muita coisa para acelerar. Mas depois de um tempo, eu lembro que naquela época era o Arthur, que hoje é vice-presidente do conselho, era o CEO, e o Modé, que hoje é o CEO, ele era o VP que cuidava das áreas todas corporativas. Chegaram para mim e falaram, olha, que tal parar de reclamar e tentar ajudar um pouquinho aqui? Então, isso foi um convite, o melhor convite que eu já recebi para fazer alguma mudança, porque eu pude realmente enfrentar um problema que antes eu só apontava o dedo, que acho que é um dos grandes maus das empresas, ter essa separação. É um ponto super importante. Quanto tempo faz isso, Dani? Isso foi em 2019 que eu entrei em tecnologia, mas essa escalada onde eu fiquei sendo o gerador de ruído foi de 2014 a 2019. E em 2019 você assume a tecnologia do grupo. Exatamente. Né? E começa essa transformação. E a gente naquela época não chamava de transformação digital. Até hoje eu evito falar de transformação digital. Primeiro porque acho que o termo todo mundo compreende, mas cada um entende do jeito que quer, né? Ele tá entre o compreensível e o banalizado. Então, lá dentro, a gente não queria só fazer uma transformação digital, a gente queria transformar a empresa inteira. A gente queria entender que o modelo de trabalho... Assim que eu cheguei em tecnologia, eu entendi uma coisa. O pessoal precisava mudar o jeito de trabalhar em tecnologia, era verdade. Estava muito afastado, trabalhava... Eu lembro que eu reclamava que no começo do ano eu recebi um book, em 2018, eu recebi um book de umas 100 páginas com um monte de SLAs que eu, como head de unidade de negócio, tinha que assinar, que era o meu contrato de serviço interno da TI comigo. Eu tinha que dizer assim, eu concordo. Então, eu ficava indignado com aquilo, porque por que eu preciso assinar um contrato interno, né? A gente tem que fazer o que for necessário. Se isso aqui funcionar, ótimo, se não, não. Então, acho que precisava mudar muito a postura do pessoal de tecnologia, mas eu percebi também que era um ciclo vicioso, que tinha muita gente boa querendo fazer a coisa certa, mas tinha alguém lá que nem eu, apontando o dedo, dando patada, não construindo. Então, se eu estava lá desconfiando, vinha um novo documento para eu assinar, porque era mais garantido. Então, uma coisa alimentava a outra. Então, a gente entendeu logo de cara que precisava mudar não só a área de tech, mas toda a empresa, o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar. E isso mexe nos incentivos, mexe na estrutura, isso mexe em um monte de coisas que a empresa toda fez.
Eu queria explorar só esse ponto, assim, que eu acho que lá em 2010, né, quando eu estava no Grupo Pão de Açúcar, acho que um dos primeiros movimentos que a gente fez foi justamente integrar a área de negócio, eu era de marketing, com tecnologia, né? Então, aí veio que eu falo, as meninas do marketing e os meninos de tecnologia, né? Que é uma coisa horrorosa. Mas aí a gente se juntou e a gente começou a produzir as coisas juntas, e aí a gente começou justamente a trazer essa visão da tecnologia como um habilitador, um facilitador, e não como um bloqueador desse processo todo, criando, porque senão tudo que você queria fazer como área de negócio virava o tal do legado, ou do backlog de 2 anos, que vai para o conselho definir as prioridades do que vai ser desenvolvido ou não. E aí a gente criou essa fila, essa trilha paralela, e eu acompanhei um pouquinho do movimento de vocês sobre a internalização dos profissionais de tecnologia, até para acelerar esse processo, para internalizar a expertise e tudo mais. E aí, como é que a gente pode explorar um pouquinho mais desse grande entrave que a gente vê, que é a tecnologia nos processos de transformação, por todo o legado, né? Tudo que as grandes organizações carregam, né? Que vira esse transatlântico e a gente não consegue fazer essas pivotagens, essas mudanças, essa flexibilidade que essa nova economia pede. Como é que você vê, então, esse processo de tecnologia como um habilitador, né? Essa passagem de um problema para de fato, se vê como uma solução. E aí você traz uma cabeça completamente nova, né, de tecnologia, né? E acho que eu até provocaria você para um passo adiante. Eu até me ofendo, é um pouco vaidade, mas eu me ofendo quando falam que é habilitador. Não é habilitador, é core. É core, é core. A gente tem que cuidar, a loja, pega no varejo normal, a loja é core. A gente cuida, a gente limpa, passa... Tira pó, se tem um pozinho na vitrine, alguém já fica bravo, arruma a prateleira o tempo todo, cuida de estoque, tem que estar impecável. E a tecnologia também tem que estar impecável e não é um habilitador, ela é onde acontece a experiência dos clientes hoje, muito mais até do que nos pontos de venda, ou pelo menos com muita antecipação. Depois termina e tem um encantamento incrível que acontece. Não tem como trazer o encantamento do físico para o virtual tão completo, mas o resto, boa parte do tempo, talvez a maior parte do tempo dos clientes vai passar nessa experiência. Então é muito core, é muito mais do que um habilitador. Sei que eu estou brincando com as palavras aqui. Mas não é uma brincadeira, porque a hora que vira core, muda a forma de olhar para ela, né? Muda a forma de investir nela, muda muita coisa. Exatamente. Na semana passada, né, eu estava numa apresentação, e acho que você até assistiu, né, Edu? E tava... E é normal, as pessoas vão criando, não é por maldade, ele tava lá assim, capítulo dos habilitadores. E eu fui falar no capítulo dos habilitadores. Eu falei, não, vocês vão tirar isso aqui, eu não vou entrar. Olha, eu usei a palavra que vocês usaram lá, foi sem querer. Mas é normal. É mais São como, os atos falhos, é mais como o grande acelerador de tudo isso, né? Mas de fato, quando a gente coloca... Tem que ser isso dentro muda, do são jogos de tá palavras, mas certíssimo. toda forma de trabalhar com as pessoas, inclusive até a atração de pessoas, o que você coloca de proposta de valor para a tua equipe, muda se você faz parte do core, ou se você é um habilitador, ou se você é back-office. E eu acho isso não só para tecnologia, acho que isso vale para várias outras coisas, e que no final não deveria existir um conceito de uns estão na frente e outros estão atrás. Tem o conceito de cada um tem um pedaço diferente, e uns vão estar mais próximos do nervosismo do cliente, mas sem as outras coisas, aquelas coisas não acontecem com aquele mesmo encantamento. Então... Um exemplo disso em digital tem acontecido com logística também. Exato. Né? Logística também era um habilitador e está virando core, não só no Boticário, mas em outros negócios de varejo. Né? E até tempo atrás, todo mundo olhava isso como mal necessário. Mal necessário. Já fiz a venda, agora tem que entregar. E isso gera até hoje as reclamações, porque o produto não chega na hora que eu quero, vem errado, tá quebrado. Então, ter esse entendimento, e talvez daqui a pouco surja a nova tecnologia, a nova logística que a gente não sabe, talvez, vou falar qualquer coisa, o atendimento na loja, que no passado sempre foi core, e talvez as empresas tenham agora trocado por digital, por experiências digitais, talvez vire o novo core, o novo habilitador. Então, eu acho que a provocação que as pessoas têm que se fazer nas empresas é como que você transforma aquela área em resultado medido o mais próximo possível da necessidade dos teus clientes. Sei que é meio óbvio, todo mundo fala disso, mas essa é a parte difícil de fazer. Então, acho que a grande mudança que a gente fez, e isso explica o que você perguntou, na hora que você entende que isso aqui não é só um mal necessário, para você conseguir fazer lá o que você programou, planejou,
e sim é onde acontece a melhor experiência, onde tem que acontecer a melhor experiência para os teus clientes, se aquilo é o teu core business, então você não vai terceirizar. Essa foi a nossa lógica. A gente faz perfumaria, interessante. A gente não terceiriza desenvolvimento em perfumaria. Claro que tem várias empresas parceiras que fazem com a gente, mas tá lá na nossa casa a equipe toda que cuida de cada detalhe do perfume. Quem cuida de loja, a gente não terceiriza a experiência de loja. Também tem cheio de escritórios que nos ajudam, de design, de arquitetura, tem arquitetos incríveis no Brasil que nos auxiliam. Mas a equipe que cuida da experiência de loja é nossa, porque é core. E a mesma coisa para o digital. Então, essa foi a grande mudança que a gente fez, e isso é uma mudança quase ideológica, mas isso traz impactos ótimos depois também na resolução de problemas. Por quê? E isso como consequência na velocidade, porque eu deixo de ter que pedir para o meu parceiro, para o meu fornecedor, eu preciso de uma nova feature aqui, ele abre uma solicitação, eu vou em compras, negocio. Não, eu tô com um problema, ou demora uma semana para resolver, eu tô com um problema, eu tô com uma necessidade, tem uma oportunidade, a equipe se junta e fala, vamos priorizar, é nosso. Então, isso traz um senso de propriedade, de velocidade e um conhecimento sobre o nosso core, que é a mesma lógica de qualquer outro produto. Então, acho que essa é a grande mudança. Trazer para dentro de casa é bastante mais caro no começo, na comparação, mas você faz muito mais resultado também. Você tem alguns números, inclusive, para falar desse dentro de casa, né, Dani? Hoje, a gente lá atrás tinha quantas pessoas nessa área de tecnologia? Hoje a gente está com quantas no Boticário? A gente tinha mais ou menos 200 pessoas em 2019, hoje são 2.000. 2.000. Então, cresceu 10 vezes em 3 anos. E uma capacidade de atrair hoje talentos de tecnologia bem diferente, né? Sem dúvida. Para fazer tudo isso, tiveram vários trabalhos para mostrar para o mercado, para esses talentos, o que a gente faz para atrair e eles entenderem que a gente não era só, e isso não é reduzindo, né, mas só aquilo que eles enxergavam, que é aquela empresa conhecida de cosmético, perfumaria, loja com alta qualidade, perfeito, mas que a gente também tinha para fazer tudo isso vários desafios tecnológicos interessantes, né, que tem uma galera que gosta muito dessa parte do desafio complexo que a gente traz com a tecnologia. E além disso, então, um olhar para fora de participar de eventos, de participar de comunicados, essas conversas que a gente faz aqui para chegar nas pessoas. Mas você não pode decepcionar na chegada, na entrada. Então, a jornada em casa é muito importante. E daí volta para aquilo que a gente estava falando dos ruídos. Se a gente contrata as melhores pessoas de tecnologia do mercado e elas não têm chance de discutir o P&L e elas estão como habilitadoras e alguém fica falando, olha, eu pensei nisso aqui, faz para mim. Essa pessoa fala, pô, eu vou embora, eu posso ser útil em outro lugar. Esse meu skill em outro lugar, ele é core. Então, a gente tem que pegar essas pessoas e colocá-las no melhor, na melhor lugar para que ela possa contribuir para o resultado, para que ela se sinta também participando e útil. Então, são mudanças muito profundas do jeito de se relacionar e trabalhar. E olha que mensagem interessante. Acho que a gente tem tanto o público que está nos assistindo, que está do lado da estratégia de construir transformação, e acho que esse insight que você está trazendo, que sem essa mudança ideológica, né, de transformar tecnologia em core, seja um negócio de varejo, seja um negócio de banco, seja um negócio que não é nativo em tecnologia, acho que esse é um capítulo essencial. Tecnologia virando core. E depois, para quem trabalha em tecnologia, né, talvez não, já nasceu um mundo novo, né? Quer dizer, hoje não existem só as empresas nativas em tecnologia, tem essas imigrantes, né? Que de fato migraram para um negócio core em tecnologia e são tão bacanas para trabalhar quanto. Eu acho que tem uma proposta de valor que é diferente, que eles podem decidir, que eu acho que é legal. Então, empresas que já nasceram tech, elas vão ter muito mais fluidez. Várias discussões que a gente tem aqui nem acontecem. A galera chega para mim às vezes e fala assim, nossa, mas nem sabia que se discutiam isso. Tipo, transformação digital não é discutida em outro lugar, são sabe? nativas. Elas nasceram assim e as pessoas já se formaram e trabalharam sempre assim. Então, a proposta de vir para cá, eu acho que é conhecer um mundo onde você está fazendo essa mudança, que eu particularmente acho muito legal, e eles participarem disso, eles podem movimentar e mobilizar tanta gente para aprender coisas novas e levar coisas novas para os clientes. Mas tem uma coisa muito, muito legal, que a maioria das empresas nativas digitais, elas não têm uma pegada física tão forte.
não produzem normalmente tantos produtos, tantos SKUs como a gente faz, não tem aquela experiência de loja, aquele encantamento, não tem tantos canais de vendas, porque estão mais focados nos canais digitais. Então, em termos de complexidade e aprendizado, isso traz uma proposta de trabalho muito mais ampla. Então, acho que são escolhas que essas pessoas podem fazer. O pessoal de dados adora trabalhar, por exemplo, com a gente. Por quê? Porque imagina a quantidade de inputs que você tem de todos os lados. O varejo gera muitos dados, né? Imagina um parque de diversões. Imagina conseguir capturar esses dados todos do varejo, né? Capturar do site, você vai estar guiando. Não é fácil, mas você vai estar guiando. Como é que você faz isso? Então, o desafio intelectual para essa galera é bem interessante. Só que não é fácil. Nada disso é fácil. E aí tem um ponto muito importante, que aí entra até a sua nova função, mas é uma praia que também... Eu vim também de marketing e fui entrando cada vez mais, porque a essência, né, da transformação está nessa questão do mindset, não esse piegas que, né, todo mundo fala, mindset, tudo mindset, mas justamente desse novo modelo mental de enxergar negócios, de enxergar valor, de modelo de trabalho onde está todo mundo integrado, pensando junto, olhando KPIs de negócios juntos e tudo mais. E aí tem um desafio também do reskilling, que a gente fala muito nesse processo, principalmente vamos pensar em pessoas que, essa nova geração é mais fácil, porque para eles nasceram assim. Mas tem muita gente que está precisando se transformar para justamente caminhar junto nesse pace de transformação que é tão gigantesco, que é tão exponencial, né? Então, esse é só um dos desafios, né? De como você... E a gente lida muito, acho que, com esse corpo diretivo, gerência, que tá, né? Que tem essa nova geração, tem essa... né? Tá ali equilibrando e aprendendo essas novas formas de trabalhar, novas expressões, novo ritmo de trabalho. Acho que é um dos desafios. O que está por trás aí que você coloca que foram que estão sendo, né, os seus principais desafios num processo tão profundo desse? Olha, eu agora acumulei, né? Eu estou com a VP de RH e tecnologia, então a gente está chamando de pessoas e tecnologia juntas. E isso tem um objetivo, isso aqui em algum momento talvez separe novamente, mas tem uma visão agora de entendimento que se a gente quer ser uma empresa que entrega tecnologia como core, não é ter uma área de 2.000 pessoas de tecnologia, tem que ser... A equipe tem que entender de tecnologia. Você não precisa saber desenvolver, estando no marketing, mas você tem que entender o que é um código, você tem que entender qual é a lógica, o que está por trás, por que escolhe uma linguagem ou outra, por que escolhe uma nuvem ou outra, por que escolhe nuvem. E isso não pode ser deixa que eles falem, os meninos da TI, né? Isso é uma mudança importante. Então, através de pessoas, não é só por isso que a gente está assumindo, mas você consegue criar no RH essa cultura permeando. Só que não é só técnico, né? Isso aqui qualquer um pode fazer um curso. O que muda principalmente, na minha opinião, é o jeito que a gente trabalha em conjunto. Uhum. A gente sempre chamou colaboração, a palavra colaboração é uma palavra que já existe, obviamente existe há muitos anos, existe desde sempre, mas ela é utilizada nas empresas desde que eu trabalho, então talvez desde antes, né? 20, 30, 50 anos talvez, ou mais. Mas a gente fez uma leitura, na minha visão, enviesada sobre colaboração, que é relacionamento. É sobre se dar bem, é sobre você ser gostado e gostar dos outros, que também é super importante. Mas a colaboração neste modelo, ela é até antes disso. Se dar bem é uma consequência. Ela é a capacidade de trocar informações e construir juntos uma coisa que sozinho eu faria pior. Usar skills que você tem e que eu tenho que são complementares, eventualmente a gente até não concorda ou não chegaria no mesmo lugar, mas juntos a gente consegue fazer um produto melhor do que você sozinha, mas eu sozinho. É muito fácil falar, é muito difícil fazer. Por isso tem que criar condições. E o RH tem condições de criar mecanismos que estimulem e incentivem isso. Aí passa por ferramentas, confiança. Passa por comportamento, que é vulnerabilidade, confiança, conversas francas, feedback, gestão. Passa por ferramentas que não dá para fazer comportamento sem você ajudar esses comportamentos com ferramentas que tem a ver com Slack, Google, estar na nuvem, usar planilhas compartilhadas e outras coisas. Passa por treinamento, de passar explicação de como faz código, qual que é a lógica. Eu brinco, tem uma expressão que eu li que chama pensamento computacional,
que não é você saber programar, mas você entender a lógica de programação, né? Muito legal. Então, passa por várias outras coisas. Só para fechar uma coisinha legal, esses dias teve um diretor lá do grupo, a gente colocou uma ferramenta nova de colaboração agora em substituição anterior, que é o Google Workspace, para fazer e-mails, para fazer planilhas, documentos e tal. E está todo mundo acostumado com outras ferramentas que já são bastante mais tradicionais. E causou, né? Porque muda todo o jeito de trabalhar. E muita gente incomodada, porque mexe no teu dia a dia. O que você sabia fazer de olhos fechados, você não sabe mais fazer. Então, muita gente reclamando. Esses dias um diretor chegou para mim e falou: Dani, eu queria te agradecer. Eu falei: mas por quê? Porque esses dias a minha filha, que tem 9 anos, chegou da escola e me viu trabalhando e viu que eu estava no Google e falou: ah, papai, você quer que eu te ensine a fazer isso aqui, que eu vi que você estava perguntando? E eu percebi, ele falou, abre aspas aqui, eu percebi que eu estava me atualizando com a minha filha e que as novas gerações vão trabalhar também com essas ferramentas. Então, a gente tem que continuar aprendendo, né? E as ferramentas ajudam nisso também. Muito bom. Olha só, hein? E Dani, a ideia do nosso backstage aqui, né? Talvez a gente aprender mais com os erros do que com os acertos, né? Pegando esse 2019 para 2022, esses 3 anos, a evolução é clara, a gente tem acompanhado aí, né, o que aconteceu, né, com o Boticário e tem visto muitas notícias aí, os números, né, mas o que você pode dividir de aprendizagem de erros desse período? O que mais te ensinou, né, nessa jornada aí de 3 anos que você liderou essa transformação, que a gente pode chamar assim? Logo de cara, penso em 2 ou 3 coisas aqui que acho que são relevantes para qualquer um que for passar por isso. Todo mundo fala, mas é super importante. Para fazer um movimento desses, é muito importante o engajamento de toda a empresa, mas sem um CEO indicando que é para lá que a gente vai e que vai aguentar as trovoadas e as quebradas, não faz. Precisa ter suporte, porque vai dar errado no começo, vai piorar antes de melhorar, vai gerar um caos, mexe muita coisa, então precisa ter alguém que sustente que banque isso. Não é só uma visão de curto prazo. Não, tem que bancar, vai demorar para ser o resultado do investimento, vai demorar para entender por que trocou essa ferramenta, para voltar à produtividade anterior e depois ultrapassar. Então tem que ter alguém bancando. Normalmente é o CEO que faz isso, pode ser outra pessoa de alto impacto na empresa, mas normalmente é o CEO que tem esse poder. A segunda coisa... E detalhe, eu queria só explorar um pouco esse primeiro, que é importante. Precisa patrocinar, bancar, mas com algum nível de entendimento dela. E acho que aí entra um pouco do teu papel, né? Sem dúvida. De fazer uma evangelização reversa, né? De também ajudar esse CEO, que nem sempre tem a clareza, né, do que está se fazendo, a navegar essa jornada, né? Acho que o voto de fé não é suficiente. Isso, perfeito. Muita gente fala muito assim, acredita. Isso. Acredita, é importante acreditar, mas entende por quê? Isso. Essa frase é genial. Enxergar o valor, né? Entender outras empresas que passaram por isso e ver a fase que elas passaram, o tempo que demorou, não é igual, não depara, mas ele ajuda também a ter um pouco de perspectiva. Costumo dizer que muitas empresas largaram, poucas chegaram. Exato. E parar no meio é o pior. Pior. Você gasta dinheiro que você não recupera porque você vai em OPEX. Perfeito. E você não vai até o final, então você perdeu esse dinheiro e você vai ter a frustração de não ter feito. Exato. Então isso é muito... Esse é o primeiro ponto, CEO, né? Sim, super. E depois eu queria emendar com o papel do conselho. Isso. Porque o conselho também é fundamental nesse processo. Porque também se não vem lá de cima... Toda vez que dá uma patinada, e patina nos números, porque você vai colocar muito dinheiro por antecipação. Patina na política interna, porque alguém vai estar insatisfeito, pessoas relevantes ficam insatisfeitas porque mexe no dia a dia delas. Patina na expectativa, porque os resultados às vezes frustram antes de serem positivos. Então o conselho é o que dá segurança para o CEO também fazer esse movimento. Super importante. E o Edu foi... Eu não sei quantas vezes eu liguei para ele para chorar, para pedir ajuda, para levar bronca também. Imagina, mas faz toda a diferença. Conselhos diabólicos formam CEOs infernais. Então... É toda uma aura. Mas que mais aí de aprendizagem? Não, a segunda coisa que tem a ver com a instrução ao CEO, que na verdade é uma instrução para toda empresa, que existe uma passagem que a gente vai fazer no começo
você tem muito legado, as empresas tradicionais vão ter muitos sistemas antigos e tá todo mundo ansioso, né? E tem uma expectativa do Messias. Agora vai, né? Contratamos a pessoa que veio daquela empresa. Põe tudo em cima do cara. E agora vai. Só que se o cara for bom, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer por baixo. Se a pessoa for boa, né? Não é o cara. Se a pessoa for boa, vai fazer por baixo, vai fazer estruturante. E vai demorar muito para dar resultado. E, by the way, não vai ficar fazendo política porque vai ter que trabalhar, vai ter que sujar muita mão. Isso gera muita ansiedade, isso gera muito conflito, porque você vê uma área tendo alta atenção, alto investimento, pouco resultado. Então, proteger isso que é através do CEO, mas entender o que você está fazendo é necessário. Aí tem a parte do entendimento de por que é o estruturante, por que precisa ser feito. É aqui que eu falei tem que entender um pouquinho de programação, não para saber como programar em Python, mas por que demora. O que esse entendimento... Qual é o risco do mal feito? Todo mundo entende por que um prédio demora para construir, mas ninguém entende por que demora para construir um sistema. E é igual a engenharia. Você tem que fazer a fundação, você tem que fazer o prédio para cima. E o prédio demora, sei lá, 2, 3 anos para fazer a fundação e depois 3 meses para subir. Não sei se os números estão certos, mas eu sei que é desproporcional. Mas o que importa é que ele sustente ao longo do tempo. E um bom engenheiro, né, que cuida disso faz isso bem e a empresa precisa saber respeitar. Não dá o tempo para isso, não funciona. Então, o CEO ajuda, mas as pessoas têm que aprender nessa jornada também. Acho que é uma segunda dica que eu dou aqui. Dani, a gente falou muito dessa trajetória recente. Eu queria falar um pouquinho de futuro agora. A análise que a gente tem feito, a gente passou por uma alavanca quase exponencial de crescimento da digitalização, que foi a pandemia, que eu acho que não foi diferente no Boticário, né? Exponencializou muito a digitalização da empresa como um todo, né? E agora, para muita gente, a gente viveu uma certa estabilidade dessa digitalização, nesse, podemos dizer, pós-pandemia, mas está chegando entre aspas, uma segunda alavanca aí chamada 5G, né? E que para muita gente pode ser uma segunda rampa de digitalização importante. O que você tem lido? Eu sei que você é um cara que estuda bastante, que você, né, acompanha, tá imerso aí nessas agendas de tecnologia. Qual é a tua visão do impacto do 5G nos próximos 3 anos que você vai estar olhando para essa agenda de tecnologia aí? Eu acho que a estabilidade da digitalização ela acontece talvez nos canais de venda, não na digitalização de verdade. A gente pode ver o número do e-commerce não mais crescendo tanto quanto cresceu na pandemia, não significa que o movimento parou ou diminuiu. Aliás, é uma frase que nós vamos repetir todo episódio aqui, né, gente? Jamais podemos confundir digitalização com e-commerce. Exatamente. Exato. E-commerce, aplicativo e tal. Então, sim, as pessoas voltaram a comprar em canais físicos, ainda bem, estão na rua, é ótimo. Isso tudo é muito bom. Mas isso significa que os números desses canais vão estabilizar, não significa que a jornada e que a pesquisa anterior para saber que produto eu vou comprar, que não ter fila na loja, que encontrar facilmente o teu produto na loja, ter informação tomar decisões com mais dados. Né? Dados. Então, a digitalização continua, só que ela talvez seja mais sofisticada até na forma de encontrar qual que é o valor que ela traz. E aí, nisso, eu acho que 5G ou várias outras tecnologias, eu sou um pouco mais cético. Não sei se a palavra cético é justa. Vai mudar muito o comportamento, porém não vai ser um passe de mágica. O que eu quero dizer com isso? Essa é a minha leitura, né? Quem sou eu para fazer previsão de futuro. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas vão ter acesso a uma internet muito mais rápido e vão fazer coisas que hoje elas não podem fazer porque não estão tão espalhadas, porque nem todo mundo tem Wi-Fi e fibra em casa, ou a maioria não tem, nem todo mundo tem espaço no plano de dados, né, que vai para o topo e fica só nas conversas, nos mensageiros, né, que são gratuitos. Então, o 5G vai permitir fazer compras mais rápido, vai permitir você repor estoque em casa, os aparelhos eventualmente estarem conectados. Então, acho que vai evoluir bastante. Mas por que eu sou cético? Porque eu acho que a adoção vai ser ao longo do tempo. Então acho que a palavra não é cético, mas as empresas têm tempo de acompanhar se elas continuarem o movimento de digitalização. Não precisa se assustar. Tem 5G agora, já estava vendo no jornal ontem, já praticamente acho que metade das capitais do Brasil já tem 5G. Mas até todo mundo aderir a isso, até todo mundo começar a entender o valor, etc., a gente tem algum tempo pela frente, alguns anos.
Desde que você esteja com a locomotiva. E as empresas têm que continuar investindo naquela parte do digital que não é o canal, que é onde viabiliza isso. Daí sim, quando todo mundo estiver conectado, quem não tiver capacidade de responder a isso vai ficar para trás. Então, acho que é uma chance, é uma segunda chance de olhar para um bom momento de investimento. A gente está quase no final, mas nossa, eu falo muito, né? Não, que na verdade depois eu digo que depois eu falei que eu não sou jornalista, né? Eu fico falando sem parar. É que a gente quer explorar um monte de coisa. E aí, até nessa visão de futuro, assim, todo mundo quer ser agora um ecossistema, uma plataforma. Onde isso vai dar? Se na sua visão, e vocês têm lá o ecossistema da beleza, né? Os M&As, as aquisições, a marca como uma plataforma, a encontrabilidade, mas não vai ter espaço, acho que, para muita gente fazer isso. Como é que você vê essa questão da como é que a gente pode chamar? Plataformização. Já vai dos cravar negócios. um nome novo aqui. Tudo agora virou plataforma. Como é que você vê isso e qual é o posicionamento do Boticário nessa visão futura de modelo de negócio? Vou começar pela segunda parte, que vai explicar como a gente enxerga. Mas na nossa visão do grupo, a gente é plataforma e pipeline. É o que o Moderno CEO vive falando. A gente não é um ou outro. A gente faz as duas coisas. E a gente acredita de verdade que essas coisas são complementares e não são exclusivas, né? Uma não exclui a outra. Então, nosso modelo para frente, ele incorpora um novo modelo, que é o modelo da plataforma, do ecossistema, que já está vivendo, a gente já está vivendo isso, mas a gente não abandona, ao contrário, eles se potencializam um ao outro. Dentro da nossa plataforma, também convivem marcas nossas, marcas de outras empresas que são nossas parceiras. Em outros canais, eventualmente, a gente não vai fazer isso, vai só com pipeline também. Então, a gente enxerga que isso são coisas complementares. E aí, isso responde a pergunta sobre se isso é o futuro, né? Que você perguntou assim, que eu enxergo disso? De todos os players nisso. Então, eu acho que a gente está muito acostumado a enxergar o modelo de mercado competitivo como um player que ele tem a solução ponta a ponta sobre algum tema. Então, eu sou um grupo de lojas, ou um grupo de farmácias, ou eu tenho uma marca de skincare ou alimentícia. Nesse modelo de ecossistema, você faz parceria com aqueles que antes você competia. Então, talvez tenham poucas plataformas e poucos ecossistemas, mas vai ter espaço para muita gente nessas plataformas, nesses ecossistemas. Então, os negócios continuam existindo, só que eles vão navegar por outros lugares. Então, eu acho que essa divisão de quem tem uma plataforma ganhou, quem não tem perdeu. Quem tem uma plataforma ganhou um pedaço de negócio que você protegeu com aquela plataforma. Como eu abri um shopping numa zona, nos próximos 20 quilômetros, provavelmente no raio de 20 quilômetros, eu peguei provavelmente a atenção daquele público. Mas dentro do shopping, vai ter um monte de loja. Como tem loja na rua também. Então, eu acho que dentro dessas plataformas, nesses ecossistemas, a gente tem muito espaço para outros tipos de negócio, para serviços. Eu fazendo consultoria, né, para alguns varejistas e para a indústria, e eu ouvindo o lado da indústria assim, não, mas eu vou lá, vou levar toda a minha estratégia para fazer uma jornada junto com o varejo, para a gente construir junto as melhorias de produto e serviço para essa visão de plataforma e tal, não sei o quê. E ele vai lá e lança uma marca própria e pega todo o meu know-how e acabou. Como é que você vê a relação da indústria nesse modelo de ecossistema com essa nova relação? Porque é justamente uma nova relação. E aí é muito desse shift de como você enxerga como aliados para uma entrega de valor maior do que, de fato, essa fórmula é minha, esse conhecimento é só meu e eu não vou dividir porque ele vai fazer. Eu acho que se você reduz a tua proposta de valor a um produto e um preço e você não tem nada além disso, vai pro atrito. Isso é verdade. Você só tem um produto a um preço e você está recortando o mercado para você. E aí, qualquer um vai depois conseguir chegar nesse produto e preço e você vai perder. Boas marcas e boas indústrias, elas têm muito mais do que isso. Elas têm experiência de vida, um estilo que elas estão propondo. Elas têm comunidades de conteúdo que elas trocam em outros lugares. Então, isso a gente já vive, né? Quantas marcas de supermercado são super boas, mas também não perderam espaço, ou as outras marcas que têm propostas de valor até mais caras, bem mais caras, não perderam espaço e as pessoas querem. Verdade. Então, eu acho que aqui vai ser essa mesma lógica, mas sim, refina
a competição. E outra vez, a única forma de achar a solução para isso, na minha opinião, é você trazer para o core a experiência do cliente, aquilo que vai fazer a diferença competitiva. Então, talvez uma indústria precise pular a experiência de loja que ela não tem e trazer isso pro digital e fazer uma experiência de comunidade super legal por ela fora. se enxergar na jornada como um todo e não só no canal, né? Exatamente. Esse é o ponto. É bem isso, essa é a melhor definição. Dani, queria fazer uma última pergunta para você, que acho que é um pouco do espírito do nosso podcast. Acho que a gente tem muita gente da área de digital e de tecnologia que nos escuta e nos assiste, desde o estudante até o executivo, e você na sua cadeira hoje, né, de tecnologia e gente, acho que pode ajudar muito nessa reflexão. Quem é esse profissional de tecnologia hoje moderno, do ponto de vista das suas competências, comportamentos, né? Como é que você enxerga ele hoje nas empresas? Que competências ele tem? O que tem feito a diferença? Quando você olha para um profissional de tecnologia entrando no Boticário e um que está se destacando, performando, o que você enxerga hoje que tem feito a diferença nas características, nas competências dele? Acho que até antes de falar das competências técnicas, tem uma competência comportamental inestimável. A gente não pode abrir mão dela. Essencial, né? Essencial, obrigado, é essa palavra. Que é saber trabalhar em equipe. Perfeito. Saber colaborar. E isso não é que quando eu estava falando de ser legal. É você saber trocar informações, colocar elas em lugares públicos, onde você absorva também essa informação de outro, e isso vai construindo um conhecimento que atropela coletivo. a técnica, né? Se eu tiver a técnica, mas não tiver essa, hoje não resolve. Para algumas carreiras muito isoladas você consegue fazer isso, mas não para uma carreira massiva. Perfeito. Que você vai encontrar. Então, existem técnicos excelentes, que a gente também tem isso, especialistas. Mesmo esses têm que saber colaborar. E fazem muitas coisas sozinhos, Perfeito. mais do que a média. Mas essa é a primeira coisa. A segunda é o contrário também é verdadeiro. Assim como a gente tem que... nós, profissionais mais tradicionais, temos que aprender o que é o que eu estou chamando de pensamento computacional. Esses profissionais têm que entender qual que é o valor que aquele negócio traz para os seus clientes. E isso, perfeito, em geral, vem já de muitos deles, mas ainda tem muita gente no mercado que fala que não, mas ainda trabalha sobre aquele modelo de que você quer que eu entregue. Então, reclama, mas, por outro lado, não está envolvido no negócio, não tem conhecimento do que move o ponteiro, como é que funciona um PNL. Então, é importantíssimo ter esse olhar aqui. Terceiro, e obviamente o viés técnico, né, ajuda muito. Não é só isso, porque tem muita gente de tecnologia que é Product Owner, por exemplo, que trabalha com gestão de produto e não programa. Mas é importantíssimo também, se quiser ser um CTO, e eu digo, eu sou um CTO fake também, porque eu tenho meus dias contados, porque vai chegar uma hora que essa minha missão do que eu estou fazendo aqui, de mexer na empresa, ela já vai ter acontecido, a gente está chegando muito próximo disso, e vai precisar de alguém muito técnico no meu lugar. Então, a parte técnica também é fundamental, e não é só aprender na faculdade, ou nem precisa mais de faculdade para isso, mas é um aprendizado contínuo, porque as tecnologias vão evoluindo muito. Uma curiosidade muito grande para saber o que está acontecendo. E, por último, a paixão pela realização e não a paixão pelo problema técnico. Isso também, muita gente muito boa, muito inteligente, gosta muito da discussão técnica, mas às vezes tem soluções bem simples, né? Então, gostar de realizar, gostar do resultado também é super importante. Genial, muito bom. É o poder de simplificar o complexo, né? Isso é mágico. Isso a simplicidade, que aí vem a história do design, né? A resposta simples para problemas complexos, ela normalmente é brilhante. E é isso que os clientes valorizam muito, né? Então, temos vários exemplos disso e é super fácil de você olhar o exemplo, é muito difícil de você replicar na tua empresa, né? Eu tenho várias frustrações de falar, nossa, mas eu sempre reclamei, vamos mudar isso aqui, mas você entende depois por trás e os problemas são mais complexos, mas ter esse viés de simplicidade é muito importante. Dani, passou assim, viu? Eu que agradeço aqui. Né, Didi? Acho que eu falo muito. Não, que isso. Fala bem, isso sim. Foi uma honra ter vocês aqui. Tem um backlog aqui, ó, de mais coisas pra saber. A gente vê, se eu não derrubar a audiência de vocês, vocês me chamam daqui a um tempo outra vez. Uma honra ter você no nosso primeiro episódio, né, de Digital Backstage. A gente também tá aqui no Lifelong Learning. O próximo vai ser melhor, sim, depois melhor, a ideia porque a gente vai...
E nos acompanhe, né? Teremos... A ideia do nosso podcast é a cada 15 dias ter sempre um convidado trazendo histórias e conversas como essa, esse bate-papo que vai nos trazer os ruídos, né? E o que é informação? Informação sobre o digital dos negócios. E Obrigado. também, assim, manda pra gente dúvidas, comentários. Vamos começar a interagir, nós vamos responder todo mundo e queremos criar uma comunidade aqui do Digital Backstage. Isso aí. Né? Eu que agradeço, Didi, Edu. Detalhe, nos siga, né? Acompanhe, assine o nosso canal. E faça parte dessa comunidade nova aqui do Digital Backstage. Isso, dessa muito comunidade. Bom. Muito obrigado pelo convite outra vez. Fico à disposição. Um prazer, de verdade. Muito divertido.